começam a sair os números, os primeiros números, modestos números, sobre a decisão, eu não vou dizer impensada, porque obviamente ele pensou sobre isso, mas indefensável do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, de aumentar o número de deputados do Brasil. O que você acha disso? O Brasil tem 513 deputados, mais do que os Estados Unidos, que tem uma população 50% maior do que a nossa. E o deputado Hugo Motta, presidente da Câmara, quer que o Brasil tenha mais deputados. Você acha que nós estamos com uma crise de falta de deputados? O Brasil não vai bem porque temos apenas 513 deputados? O Brasil irá melhor com 527 deputados, que é o que quer o presidente da Câmara, Hugo Motta? Hugo Motta quer que o Brasil tenha 527 deputados. Olha que coisa maravilhosa. Ele está construindo, está conversando com as pessoas. A primeira medida de Hugo Motta que veio para modernizar, como eu falei ontem, o primeiro presidente da Câmara Millennial, o primeiro presidente da Câmara que é nativo digital. Ele, quando tomou posse, quando ele pôde votar pela primeira vez em 2006, já existia no Brasil o Facebook, já existia o YouTube. Quando ele se elegeu deputado federal pela primeira vez, já existia o Instagram. O nosso Hugo Motta quer fazer uma coisa que não tem nada de moderno, não tem nada de millennial. É uma coisa carcomida, velhaca. Ele quer aumentar o número de deputados do Brasil. O que você acha disso? O Brasil vai ficar melhor com mais deputados tendo ideias, com mais deputados pegando avião para Brasília, com mais deputados apresentando projetos de lei, com mais deputados dividindo as comissões, me refiro às comissões permanentes da Câmara, né? Aquelas áreas, aquelas salas onde eles se reúnem para discutir as grandes questões nacionais. Entenda bem, é desta comissão que eu estou falando. Depois começaram a sair os primeiros números sobre o impacto disso. É uma conta muito modesta ainda, é uma conta muito rudimentar, mas cada gabinete em Brasília tem direito a R$130 mil por mês para funcionar. Os deputados podem contratar até 25 assessores. Eu não sei o que fazem 25 pessoas num gabinete. Acho que dividem os paletós, né, no encosto das cadeiras. Agora é o meu paletó vai almoçar. Aliás, eu vou almoçar e meu paletó fica no encosto. Depois é o seu paletó que fica no encosto. Ou então eles sobrepõem os paletós. 25 assessores até. Um deputado pode ter direito a 1.500 litros de combustível por mês. Sandro Badaró, isso dá um tanque por dia. Dá para rodar um tanque por dia? Olha só, se for um reality show, né? Um reality show patrocinado por uma grande petroleira, talvez a Petrobras se interesse em patrocinar um reality show em que as pessoas têm que rodar um tanque por dia. Um tanque por dia, 50 litros. Débora, eu não sei quanto tempo você demora para gastar um tanque de combustível, mas você não gasta um tanque por dia. É impressionante. Eles podem comprar até um tanque por dia. Podem botar gasolina no avião deles. Olha que legal. Você tem o seu próprio avião, você põe gasolina com dinheiro público. Que maravilha. R$130 mil por gabinete. Além do chamado cotão. São R$50 mil por mês para gastar. Além do plano de saúde extraordinário. Você sabe que uma despesa de plano de saúde, você quer fazer um exame. O que acontece quando você vai fazer um exame de plano de saúde? Você pede para o seu plano, o plano demora uns dias para aprovar, é uma burocracia. Às vezes um exame que é essencial, o plano não aprova. Aí você tem que entrar com recurso, o médico tem que fazer um pedido, uma defesa e tal, e eventualmente você nem assim consegue, pois eles, até 140 e poucos mil de despesa, um deputado da Câmara, um deputado que pertence à mesa, que compõe a mesa diretora, assina e autoriza o uso daquele recurso. Olha que maravilha, espetacular. Nós tivemos deputados que trocaram todos os dentes com dinheiro, teu dinheiro. São tanto, quantos dentes seja uma pessoa? 32? 32 Fugi dentes. dessa aula. Você fugiu dessa aula. 32 dentes trocados. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho isso um espetáculo tão bonito. Então, o Brasil, que com 513 deputados, passará a ter uma solução, porque temos um problema e teremos 527 deputados se aprovada se feita a vontade de Hugo Motta. Por que ele quer aumentar o número de deputados? Olha que coisa fantástica, nós falamos disso. O
a população brasileira ela não cresce de maneira ordenada, né? Agora é hora de crescer. Todos os estados crescem do mesmo jeito. Em todos os estados, todas as famílias têm o mesmo número de filhos. Em todos os estados, as oportunidades são iguais. Não, acontecem ondas migratórias, acontecem taxas de natalidade diferentes, taxas de fecundidade diferentes. Mulheres de um estado podem ter um número menor de filhos do que mulheres de outros estados. Estados que crescem mais podem atrair oportunidades e, com isso, atrair população ou estimular o número de filhos por mulher do que estados com maior dificuldade. O fato é que alguns estados crescem mais do que outros e, com isso, você, na Câmara dos Deputados, tendo uma representação por população, tem que fazer um ajuste de tempos em tempos. O Supremo Tribunal Federal definiu em 2023 que era preciso que, ainda este ano, se definisse para a eleição do ano que vem qual seria a bancada de cada um dos estados. 7 estados perderão representação se valer a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. E 7 estados vão ganhar representação. Então, para manter o número de 513 deputados que a gente tem hoje, 7 estados perdem 14 deputados para que 7 estados ganhem 14 deputados. Aí veio a solução mágica de Hugo Motta. Por que eu vou tirar 14 deputados e fazer com que alguns estados percam, entre eles o meu estado da Paraíba, porque ele foi eleito pela Paraíba. E a Paraíba, de Hugo Motta, perderia 2 deputados, né? Já pensou? 2 que estão pensando que vão se reeleger, 2 vaguinhas a menos. Só que Santa Catarina vai ganhar 4, né? Então, você tem que tirar os tais 14 deputados. Perderiam a Paraíba, perderia o Rio de Janeiro, perderia a Bahia, o Rio Grande do Sul, Pernambuco, o Piauí e Alagoas. A Paraíba, como eu falei, perde 2 deputados. O Rio de Janeiro perde 4 deputados. E outros estados ganhariam, né? Por exemplo, ganhariam os estados de Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Goiás, Amazonas e Mato Grosso. Então é para sair 14 e entrar 14, mantém 513, não muda nada. O que vai mudar é que a bancada de Santa Catarina vai aumentar, a bancada da Paraíba vai diminuir. Isso é o normal, não tem que ter. Não vai mudar nada na vida das pessoas. Vai mudar na vida de Santa Catarina, que vai ter um número maior de deputados, vai mudar na vida da Paraíba, mas no Brasil a conta fica em 513. Aí ele pensou, puxa, por que eu vou tirar 14 e botar 14? Vamos dar os 14 dos estados que precisam dos 14 e a gente deixa os outros estados com o mesmo número. Olha que legal! Então a gente sai de 513 para 527 e começaram, então, como eu falei, a sair os primeiros números que são toscos, né? São ainda rudimentares. Mas se você pegar R$130 mil, que é a despesa por gabinete, e os R$50 mil, que é o cotão, a cota de cada deputado, dá R$180 mil por gabinete. Se você multiplicar isso por 14 e depois multiplicar por 12, dá R$30 milhões a mais por ano por legislatura. Nós estamos falando em R$120 milhões. Ou seja, estamos dando R$120 milhões para o senhor Hugo Motta gastar. Agora, aí ele, diante das reações, muita gente dizendo, escuta, é uma barbaridade, é um tapa na cara da sociedade você aumentar os custos da Câmara dos Deputados. Então, nós não podemos fazer um negócio desse. Aí o Hugo Motta teve a grande ideia. E se a gente fizer isso sem aumentar os custos? E se a gente economizar em outras áreas para compensar esse aumento de despesa? Olha que genial. Com isso, a despesa da Câmara continuaria a ser apenas de 5 e tantos bilhões de reais, que compõe o Congresso, que é o segundo mais caro do mundo, só perde para os Estados Unidos, que tem um PIB que é mais de 12 vezes o nosso, que tem uma população que é 50% maior do que a nossa, e o Congresso deles é o mais caro do mundo, mas o nosso vem logo atrás. O nosso é 4 vezes o preço do Congresso japonês, que tem metade da nossa população e tem 1/4 do custo. Agora veja, ele falou que ele pode fazer isso sem aumentar os custos. É de se imaginar, então, que ele sabe onde tem R$120 milhões para cortar, no mínimo. Obviamente deve ter muito mais, porque é um Congresso que custa 5 e tantos bi, tem um monte para cortar, e ele não corta. Ele não corta, ele deixa lá guardadinha essa despesa desnecessária, para que quando surja essa nova fonte de gastos,
que é se ele conseguir vingar essa tese desavergonhada de aumento das bancadas, ele vai aumentar a despesa, ele compensa na outra ponta, cortando. Pois corte, dê um exemplo para o país, mostre para o Poder Executivo que você, presidente do Poder Legislativo, terceiro homem na linha de sucessão da presidência da República, na ausência do presidente da República, é o vice-presidente e em seguida o presidente da Câmara. Aquele que é o presidente da Câmara podia dar como exemplo de austeridade. Aliás, ele falou em austeridade quando tomou posse, quando fez sua campanha, disse que o governo federal tinha que deixar a marca do ajuste fiscal, que não pode gastar. Aí vem ele e promove uma gastança. Não, mas eu vou cortar. Então corte, deputado. Corte, presidente Hugo Motta, millennial, modernizador. É inacreditável isso que a gente está vendo. A gente vê o surgimento na nossa cara, de maneira desavergonhada, aumento do número de deputados, mais assessores, mais viagens. O que é isso? Enlouqueceram. Não percebem que o Brasil passa por uma crise e a nossa crise envolve uma volta à racionalidade. Olha que coisa irracional. Para que aumentar? Porque no meu curral eleitoral eu não quero perder. A Paraíba está perdendo, a minha Paraíba vai perder, que absurdo. Mas não vai perder, porque a representação da Paraíba se dá no Senado. O Estado é representado pelo Senado. E no Senado todos os estados têm 3 senadores. Poderia ter 2. Seria perfeito. Ia cortar 1/3 das despesas com os gabinetes. Mas longe deles pensarem um negócio desse, é evidente. Então a representação dos estados se dá no Senado. A Câmara dos Deputados é uma representação da população. Se a população de alguns estados diminuiu na proporção, na comparação com outros estados, cresceu, mas cresceu menos do que em outros estados, os outros estados estão subrepresentados. E estes estados, entre os quais a Paraíba, está sobre-representado. Quanto? Só um pouquinho, 2 a menos. Tem que tirar 2 a menos. Em vez de ter 12, tem que ter 10. É só isso, nada além disso no caso da Paraíba. Paraíba, que é um estado extraordinário, não muda a qualidade do estado, a força do estado. Agora, o poder político de Sua Excelência Hugo Motta, ele vê machucado, ele vê avariado e quer tentar fazer essa estrepulia que ele está construindo. Hoje, quinta-feira, dia 13 de março, tem uma reunião, era para ser agora de manhã, não sei o que aconteceu ainda, para discutir este assunto, para que esse assunto possa evoluir. Tomara que ele morra no nascedouro. Tomara que a gente se surpreenda com uma decisão sensata por conselheiros mais sensatos, mais vividos, que pertençam a partidos variados e digam, olha, o Hugo Motta legal e tal, mas não agora, vai. Vamos na eleição de 2026 fazer aquilo que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, reduz a bancada da Paraíba, reduz a bancada dos outros 6 estados que tiveram um aumento populacional menor e que estão sobre-representados para que a gente possa fazer a coisa certa, para que a gente possa distribuir a bancada pela população dos estados, não é pelos estados. Não vem com esse discursinho, porque esse discursinho não cola. Nós vamos acompanhar. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.